Boa noite aos amigos internautas do portal de notícias daciorabelo.com.br. Nós estamos falando ao vivo, direto da nossa redação. Como acontece todas as quintas-feiras, nós estamos ao vivo com mais uma live em casa, trazendo sempre convidados especiais para debater assuntos importantes de interesse de todos nós, da sociedade arcoverdense e também de toda a região, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus, onde a informação de qualidade e de confiança, ela precisa ser muito mais propagada. Eu quero avisar que nós estamos transmitindo pelo Instagram, mas também logo após a nossa transmissão aqui pelo Instagram, nós vamos transmitir também essa nossa entrevista, reprisar pelo Facebook do portal Dácio Rabelo, que é o Facebook mais seguido nas redes sociais de Arco Verde. Vai para lá você também seguir a gente, facebook.com/portal Dácio Rabelo. Também essa nossa entrevista vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Vai lá, ativa o sininho para você também acompanhar as reportagens de Arco Verde da região com qualidade jornalística. E mais no nosso site, no www.daciorabelo.com.br. Eu vou começar aqui essa nossa transmissão, porque daqui a pouquinho eu vou conversar com a secretária de saúde do município de Arco Verde, Andréia Brito, mas antes da gente entrar em contato com a Andréia, deixa eu repassar aqui os números que acabaram de sair em relação à Covid-19 no município de Arco Verde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados mais 2 novos casos de Covid-19 aqui em Arco Verde. E um outro foi descartado. O boletim diário, portanto, fica com 6 suspeitos em investigação, 62 descartados, 33 confirmados, 7 óbitos e 14 pessoas recuperadas de Covid-19. A secretaria explicou durante esse boletim que dos 62 descartados, 43 foram realizados com testes rápidos. E dos 33 confirmados, 15 também foram diagnosticados com os testes rápidos. As barreiras sanitárias nas entradas de Arco Verde abordaram 3.531 veículos e Pernambuco bateu mais um recorde de casos confirmados de Covid-19. Em 24 horas foram registrados 943 casos, 42 novos óbitos. O estado contabiliza agora 10.824 casos confirmados e 845 mortes. Portanto, esse é o boletim que a Secretaria Municipal de Saúde de Arco Verde acabou de divulgar nesta quinta-feira. Agora nós vamos convidar a secretária de Saúde de Arco Verde, Andréia, para conversar com os nossos internautas e esclarecer muitas dúvidas, não é? Você também pode fazer a sua pergunta para que a Andréia possa responder. Ela já vai entrar aqui online e nós vamos começar a nossa entrevista com muitos assuntos importantes nesta noite de quinta-feira. Ela vai aceitar aí a nossa solicitação e nós vamos iniciar o nosso bate-papo nesta noite de quinta-feira, já agradecendo a sua audiência em Arco Verde, em toda a região e as pessoas que moram fora também, que estão sempre ligadas, estão sempre acessando a informação de qualidade do portal de notícias daciorabelo.com.br. Portanto, hoje a nossa convidada especial é a secretária de Saúde, Andréia Brito, ela que vai falar em instantes com os nossos internautas nesse momento de muitas dúvidas, né? Barreiras sanitárias, casos de Covid-19 aumentando cada vez mais aqui no município de Arco Verde. A Secretaria de Saúde e a Prefeitura fizeram aí várias ações para tentar aí conter o avanço da Covid-19. O bairro do São Cristóvão é o bairro que mais tem casos de Covid-19 aqui no município de Arco Verde. As mulheres também são as mais infectadas por essa doença, e aí nós vamos tirar algumas dúvidas, até porque também a Prefeitura de Arco Verde vai inaugurar nos próximos dias
um hospital de campanha. É o primeiro hospital de campanha aqui dessa região. São 31 leitos que vão da retaguarda ao Hospital Regional de Arco Verde, que também está superlotado. O hospital tem 6 vagas para pacientes de Covid-19 e as vagas já estão lotadas. E aí é preciso realmente, a prefeitura tomou essa iniciativa junto com o governo do estado, junto com a Sexta Geres, não é? Para que tivesse esse hospital de campanha. Toda quinta-feira nós estamos sempre trazendo um convidado especial, debatendo assuntos importantes do interesse de Arco Verde e de toda a nossa região. Lembrando que hoje pela manhã nós fizemos uma matéria exclusiva, não é? No momento em que os fiscais da APVisa e da Vigilância Sanitária do município de Arco Verde interditaram uma funerária no centro da cidade. E aí nós estivemos lá, fizemos a reportagem completa e essa reportagem está lá no nosso site. É só você acessar agora o www.daciorabelo.com.br, sempre na frente com a notícia. Já estamos no ar com um grande número aí de internautas acompanhando a nossa transmissão. Oi, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Dácio, boa noite. Demorou um pouquinho. Foi. Andréia, você só está aí um pouco deitada no celular. Põe o celular em pé para que as pessoas possam te ver melhor. Agora. Perfeito, muito obrigado. Tudo bom, Andréia? Boa noite, seja bem-vinda. Oi, Dácio, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com você para a gente fazer alguns esclarecimentos aí. E assim, novidade para mim, tá? Nunca participei de uma live, não. Primeira vez. Estou meio perdida. É o batismo. Olha, eu quero avisar os nossos internautas que nós, assim que acabarmos essa transmissão aqui pelo Instagram, nós vamos reproduzir também essa nossa entrevista no nosso canal no YouTube, pelo Facebook e vamos disponibilizar também lá no nosso site também para que outras pessoas possam assistir esses esclarecimentos. André, vamos começar a nossa entrevista falando sobre a Covid-19, que é o assunto do momento. Muita gente aí preocupada. Os números têm aumentado, não só em Arco Verde, na região, mas em Pernambuco e no Brasil. Desde março, vocês estão aí numa luta intensa para tentar frear esse danado desse vírus. Quais foram as medidas que a Prefeitura de Arco Verde adotou para tentar minimizar os efeitos da Covid-19? Pois é, Dácio, desde o dia 15 de março que nós começamos a nos reunir e a prefeita tomou várias medidas, fez vários decretos, alguns decretos como a suspensão das aulas, como diminuir a quantidade de pessoas em evento, aceitar só 100 pessoas por evento, depois foi para 50, hoje nós não estamos mais aceitando eventos. Fechamento de comércio, fechamento de bares. Então, assim, várias medidas que foram tomadas para que não houvesse a disseminação da transmissão desse vírus. E, assim, a gente vê que essas medidas, elas foram muito importantes, num momento muito importante, porque a gente conseguiu conter por um bom tempo na nossa cidade o aumento desse número de casos, né? E serviu também para nos planejar melhor enquanto serviço de saúde. Nós ganhamos tempo para esse planejamento enquanto serviço de saúde também. Mas os números aumentaram aqui em Arco Verde, o número de óbitos, de casos confirmados, de casos suspeitos. Houve um relaxamento da população, na sua opinião? Na minha opinião, sim, Dácio. Eu acho que, assim, os primeiros dias a população aceitou, a população ficou em casa. E, assim, a gente teve realmente um período sem uma quantidade grande de casos. Os cientistas dizem que depois de 15 dias é que a gente está analisando o que acontece na movimentação das pessoas na cidade. E aí a gente vê que faz realmente mais ou menos uns 15 dias que as pessoas começaram a se movimentar mais, a gente tem uma pressão econômica muito grande, né? Porque as pessoas começam
a não ter como se sustentar, e aí começa essa pressão econômica, e a gente vê que as pessoas começaram a ir para a rua e começaram a desrespeitar as normas e os decretos, e com certeza o aumento do número de casos é reflexo disso hoje. E aí você defende, para diminuir esse número de casos de Covid-19, medidas mais rígidas, como o lockdown? Sim, Dácio, veja só. Em relação ao lockdown, eu defendo medidas mais rígidas, sim. Acredito que a gente deve sentar, a gente deve conversar e tomar essas medidas mais rígidas, porque hoje a gente só consegue ter 53% de isolamento em Arco Verde, de acordo com o que o Ministério Público divulgou ontem. E o ideal é que a gente tenha 70% de isolamento. Então, é importante que a gente consiga esse isolamento de 70%, porque com medidas mais rígidas, o lockdown é uma coisa que vai precisar acontecer em algumas regiões, a gente sabe disso, mas para que o lockdown aconteça, precisa ter uma estrutura muito bem preparada, para não ficar como alguns estados que já tomaram essas medidas de lockdown, anunciaram lockdown, mas que não tem condições de infraestrutura para estar nas ruas, impedindo que a população esteja circulando. Então, fica um lockdown de boca, sem estar funcionando realmente. Então, e Arco Verde tem essa estrutura para conter a população? Hoje não, Dácio. A gente precisaria realmente, para haver um lockdown, eu acho que em qualquer local, a gente precisa da ajuda das Forças Armadas, né? Mas eu espero que isso não precise acontecer. Eu espero que a gente consiga tomar medidas mais duras, mas sem lockdown. E que a população entenda que é hora de voltar para casa, que é hora de ter aquele isolamento que a gente conseguiu ter no início da pandemia, para que a gente consiga manter em níveis aceitáveis esse isolamento, né, que é os 70%, para que a gente não precise ir para o lockdown. Analisando aquele boletim que você fez sobre o número de casos nos bairros e do sexo das pessoas mais infectadas aqui em Arco Verde, os bairros periféricos são os que acometem mais as pessoas. Por exemplo, o São Cristóvão é campeão em número de casos de Covid-19 aqui em Arco Verde. E as mulheres vencem os homens também nos casos. Como é que você avalia isso? Veja, Dácio, na verdade o São Cristóvão ele é o bairro mais populoso da nossa cidade. Então, a maior quantidade de pessoas que moram em Arco Verde mora no São Cristóvão. Então, é um primeiro ponto, né? Com certeza o São Cristóvão iria ser o bairro mais afetado, porque é o bairro mais populoso. E, assim, o segundo ponto é que iniciou pelo São Cristóvão. Eu acho que a gente tem que tomar medidas também mais duras lá no São Cristóvão. A gente vê uma grande circulação das pessoas lá. E aí entendam que essas medidas mais duras, elas são importantes e que as pessoas, mas que também as pessoas tenham consciência de obedecer todas essas medidas. Então, é muito importante que tudo isso seja da consciência da população. Seria muito interessante que a população começasse a ter consciência da gravidade do problema que nós estamos passando. O número de casos em Arco Verde aumenta, tanto os óbitos quanto o número de casos realmente, né? E é importante que a população tenha um entendimento que a única maneira que nós temos hoje de conter isso é ficar em casa. Eu sei que é difícil, eu sei que não é confortável, que a gente não tem esse costume de ficar em casa, principalmente quem trabalha fora, que passa o dia muito fora, mas a gente tem que se habituar e saber que é uma questão de saúde, é uma questão de vida e é uma questão de sobrevivência. Então, é isso que nós devemos fazer. Qual é o estudo? Como é que vocês analisam as mulheres ser mais acometidas aqui em Arco Verde com o Covid-19? Tem alguma explicação para isso? Não, Dácio. A única explicação que nós temos é porque as mulheres, elas também são... uma quantidade maior de pessoas que nós temos em Arco Verde são mulheres, né? Mas a gente não tem nenhum estudo relacionado ainda porque o sexo feminino em Arco Verde é mais afetado. No início do mês de abril, a Associação Comercial de Arco Verde, junto com a CDL, também com os sindicatos do comércio, dos empregados do comércio,
enviaram um ofício à prefeita Madalena pedindo a reabertura gradual do comércio. Mas o que a gente está vendo é que o comércio de Arco Verde está disfarçadamente aberto. Entre meia porta, com essa história de delivery, mas com as pessoas recebendo pagamentos e vendendo dentro das lojas. Como é que tem sido feito essa fiscalização? Veja, Dácio, a vigilância sanitária ela está atenta a tudo isso. Inclusive, hoje foi feita uma reunião com a Polícia Militar e a Polícia Militar prometeu dar apoio às ações da vigilância sanitária. Eu acho que vai ser a grande parceira nisso tudo. Mas eu acho que o mais importante é que os comerciantes entendam que, assim, é um momento difícil, mas quanto mais tempo a gente passar nesse estágio de fazer de conta ou nesse estágio de não estar cumprindo o isolamento correto, mais tempo a gente vai levar para acabar com tudo isso. Então, a situação econômica provavelmente vai agravar com esse tempo maior. Então, assim, é isso que a gente está pedindo, porque o que a gente pede, a gente está baseado em evidências. A gente tem estudos de outros países, de outras regiões, de que quando teve um isolamento mais severo, a gente conseguiu diminuir a transmissibilidade do vírus. Então, é isso que a gente pede, que todos os comerciantes também entendam essa situação. A gente entende uma situação econômica, lógico, uma situação de empregabilidade que a gente sabe que é muito difícil, mas hoje o que a gente tem que garantir são vidas. E essa gravidade, eu acho que todo mundo vai ter que entender. São vidas e, assim, não tem sistema, por mais que se abra novos leitos, por mais que se abra novos serviços, a quantidade de pessoas a serem acometidas, se não houver o isolamento realmente, é muito grande, que não tem leito nem sistema de saúde que comporte isso tudo, entendeu? Vocês já pediram reforço à Polícia Militar para também ajudar na fiscalização dessas lojas que estão abertas irregularmente? Veja, nós tivemos reunião hoje com a Polícia Militar, nós vamos ter reunião amanhã com a ACA e CDL. Então, nós estamos em conversas, em diálogos, para ver se a gente consegue fazer isso tudo da melhor forma possível. O que a gente tem observado e já presenciado a nossa reportagem é que fica um funcionário de uma determinada loja do lado de fora, aí o cliente chega ou para comprar ou para fazer um pagamento, aí a loja está com a porta meio aberta, ele sobe a porta e o cliente entra. Então, o comércio não está fechado. O comércio continua aberto, funcionando. Quando era para ser só serviços essenciais. E isso é um perigo, porque prejudica tudo que vocês estão fazendo. Agora, em relação às barreiras sanitárias, há denúncias também de ônibus clandestinos que continuam chegando de outros estados aqui em Arco Verde. E também de lotações que vêm de outras cidades. Inclusive, hoje, nós recebemos 2 denúncias. Uma de um ônibus que parou ali na BR-232, praticamente em frente ao comando do 3º BPM. E uma outra denúncia é de uma van, ou de vans, que param ali, entram antes do aeroporto de Arco Verde, passam pelo São Cristóvão e chegam até a praça do São Cristóvão irregularmente. Como é que vocês têm feito aí também essa fiscalização nas barreiras? Isso, Dácio, veja, a fiscalização ela é feita, o pessoal da vigilância sanitária está trabalhando de uma forma assim incansável, que eu acho que há 2 meses que a gente está de domingo a domingo nesse trabalho. Então, a fiscalização é feita, mas eu acho que o povo brasileiro, a criatividade é muito grande e eles conseguem sair driblando toda a fiscalização e nos surpreende a cada momento. Sobre os ônibus clandestinos, inclusive, tem algumas relações das pessoas que vêm dentro desses ônibus. Muitas vezes nós conseguimos ter acesso aos nomes e aos endereços. E a vigilância sanitária consegue fazer visita a essas pessoas que chegam de Arco Verde. Esses ônibus, eles não trazem pessoas só para Arco Verde. Eles param em um determinado ponto de Arco Verde, descem algumas pessoas e as outras pessoas são levadas para outras cidades também daqui da região. Mas, inclusive, foi motivo de... Nós tivemos uma reunião hoje à tarde do COEMA
e aí foi motivo de discussão para ser levado para a Polícia Rodoviária Federal, para ver como é que a Polícia Rodoviária Federal também pode nos ajudar nesse sentido. Ótimo. Agora vamos falar sobre os leitos, que é muito importante, não é? O Hospital Regional de Arco Verde, que é a referência do tratamento da Covid-19, não só para Arco Verde, mas recebe pacientes de toda a região, que eu acho que é importante a gente frisar isso, não é? O Hospital Regional não é só para paciente de Arco Verde, é para pacientes de toda a região. E aí nós temos só 6 leitos, e todos estão lotados. Como é que tem sido feito aí esse trabalho? Veja, Dácio, é isso. Desde o início que o hospital vem tentando ampliar os leitos, conseguiu ampliar leitos de isolamento, são esses 6 leitos. Eu soube hoje que hoje tem 8 leitos de isolamento e eles estão ampliando os leitos de UTI. Então, são mais 8 leitos de UTI que vai estar atendendo a nossa região. E aí, concomitante a isso, nós estamos abrindo um hospital de campanha. E com muita luta, assim, eu quero dizer a vocês que nós não tínhamos hospital. E aí, em público aqui nessa sua live, quero agradecer a equipe da UPADIA que se comprometeu e que está junto conosco abrindo um hospital de campanha. Então, muita luta que eu digo, porque nós tivemos que mudar muita coisa na infraestrutura da UPADIA e nós tivemos que fazer um projeto elétrico para a instalação de um transformador para poder comportar o raio-x. Tem um gerador instalado lá na UPADIA também. Foi instalado o sistema de tubulação de oxigênio para atender esses pacientes, já que a maioria desses pacientes vão precisar estar com suporte de oxigênio. Então, assim, compra de medicamentos, compra de EPIs. Então, foi toda uma estrutura e a gente está concluindo isso. Quero agradecer aqui a diretora da UPADIA, Michele, que está junto conosco nesse processo, e aos 2 diretores médicos que se comprometeram nesse momento tão difícil, mas que estão conosco também, que é Dr. Breno Fernandes e Dr. Bruno Rocha, que vai assumir também a diretoria clínica lá do Hospital de Campanha, e que nós devemos estar abrindo as portas para receber esses pacientes a partir de segunda-feira. Então, vai ser um suporte para a população de Arco Verde. São 31 leitos. Nós esperamos ter o mínimo de pacientes possível, porque nós não queremos que a população adoeça para estar lá. Mas se adoecer, nós vamos ter esse suporte sim, e um suporte de qualidade, pode ter certeza disso. Como é que vai funcionar a entrada desses pacientes no hospital de campanha? Eles vão passar por uma triagem, vão primeiro ser encaminhados para o hospital regional, como é que vai ser? Veja só, Dácio, o protocolo de hospital de campanha, o hospital de campanha nós vamos ter leitos de enfermaria. Então, leitos de enfermaria, esses pacientes não vão entrar direto lá pelo hospital de campanha. Eles vão dar entrada no hospital regional e o hospital regional é quem vai fazer a avaliação, se o paciente vai precisar ficar internado, se o paciente vai para casa ou se o paciente vai para leito de UTI. Se o paciente for ficar internado em leito de enfermaria e isolamento, esse paciente vai ser encaminhado lá para o hospital de campanha, onde nós vamos estar recebendo esses pacientes. E aí, nesse hospital de campanha, vão ter ventiladores, se a pessoa precisar, com falta de ar? Sim, Dácio. Os ventiladores eles vão existir, mas o procedimento lá do hospital de campanha são ventiladores para estabilização. Porque como não tem em grande quantidade, o paciente que intercorrer vai para o ventilador, os médicos vão fazer os procedimentos e vão transferir para o leito de UTI, que deverá ser no hospital regional. Vocês gastaram em torno de quanto, Andréia, para tirar do papel esse hospital de campanha, transformar a UPADIA no primeiro hospital de campanha do Sertão? Acho que um grande desafio para você, para a prefeita Madalena Brito, realmente ir atrás dos recursos para poder dar essa assistência à população de Arco Verde. Isso, Dácio. Eu estava hoje, inclusive, com essa planilha em mãos. Então, assim, nós não fechamos ainda todos os custos dessa instalação, porque a cada dia chegam notas fiscais, mas o que eu
tive acesso até hoje por volta de 350 mil para instalação. Então, de instalação, nós vamos ter gastos aí, depois, gastos correntes, porque nós vamos ter uma folha de pagamento, que teríamos uma folha de pagamento da UPA-Dia que era X, hoje o do hospital de campanha vai ser 3X. Então, assim, com certeza nós vamos ter um gasto muito grande nesse equipamento, mas nós estamos confiantes que, assim, chegará novos recursos e que nós vamos conseguir manter esse hospital de campanha até o tempo que for previsto ter esses pacientes lá. E esses recursos, eles vêm da prefeitura, do governo federal, do governo estadual? Como é que vocês estão mobilizando recursos para enfrentar essa pandemia aqui em Arco Verde? Veja só, Dácio, nós recebemos do governo federal uma parcela de 761 mil. Então, até hoje, nós estamos utilizando esse recurso. Com certeza, nós vamos ter que colocar recurso próprio também, recurso da prefeitura nesse novo equipamento. Mas, por enquanto, nós estamos usando esse recurso que veio do governo federal de 761 mil e esperamos que cheguem novos recursos para que a gente mantenha os serviços. Esse hospital de campanha, ele vai atender só pacientes de Arco Verde ou também da região? O protocolo é que a gente atenda só pacientes de Arco Verde, Dácio, porque assim, foi pactuado com o Estado que todas as cidades teriam leitos de retaguarda. Então, assim, Sertânia, Ibimirim, Custódia, todas essas outras cidades devem estar também abrindo seus leitos para receber seus pacientes. Então, Arco Verde, o Hospital de Campanha de Arco Verde será apenas para a população de Arco Verde. Agora, André, me preocupa muito, mesmo com essa abertura desse hospital de campanha, foi uma decisão muito boa de vocês, audaciosa, digamos assim. Eu acho muito pouco a quantidade de leitos de UTI no Hospital Regional de Arco Verde para uma demanda de vários municípios. 6, e agora você me falou que aumentou para 8. Ainda é muito pouco. O governo do estado não está tendo atenção não com o Sertão do Mochotó? Dácio, na verdade, eu acho que sim. Esse estudo ele é feito à medida que os casos avançam. E assim, hoje, para você ter uma ideia, dos pacientes que nós temos lá no Hospital Regional, eu não sei das outras cidades como é que está, mas nós não temos nenhum paciente de Arco Verde em leito de UTI lá no Hospital Regional. Nós temos em todo o histórico dos nossos casos positivos, nós temos um paciente em leito de UTI que está no Santa Joana, que foi um paciente que foi transferido para o Santa Joana em Recife. Mas, assim, até agora eu acho que está bem equilibrado e acredito que o Estado vai estar junto, como está em outros locais da região metropolitana. À medida que os casos vão aumentando, eles vão estar junto para estar vendo essa necessidade. É o que eu acredito. Com o aumento de casos aqui em Arco Verde, vocês tomaram a decisão de reabrir a Feira do São Cristóvão. Não é perigoso? Por que tomaram essa decisão? Dácio, na verdade, a decisão, a princípio, ela foi tomada porque a gente teria um controle maior desses feirantes lá dentro da Feira do São Cristóvão. Estavam sendo invadidas ruas do São Cristóvão novamente, porque esses feirantes estavam utilizando as ruas ali nas imediações do industrial para fazer uso, para vender seus produtos. Então, pensamos que dentro do pátio da feira teríamos uma maior segurança com a distribuição de máscara, com o controle do afastamento das bancas e também com a divisão dessa população entre Secora e Feira do São Cristóvão. Voltamos a discutir hoje essa possibilidade. Essa feira vai acontecer amanhã, mas nós estamos analisando se ela vai continuar a partir da próxima semana, porque o hospital de campanha vai começar a funcionar e é ali vizinho. Então, a gente está discutindo, enquanto comitê, se a feira continua ou se a feira não continua. É uma decisão que nós ainda estamos em estudo. Eu queria saber o que é que a prefeitura tem feito em relação a essas aglomerações em casas lotéricas e nas agências bancárias. A gente fez várias reportagens, número de pessoas enorme na rua, pessoas não só de Arco Verde, pessoas de cidades vizinhas que vieram em busca do auxílio emergencial do governo federal que elas tanto precisavam. Mas o que é que a Prefeitura e a Secretaria de Saúde fez para tentar minimizar esse transtorno?
Veja, desde o início que nós estamos buscando soluções. A Arcotrans foi lá e fez demarcações nas calçadas, não foi suficiente. Nós começamos a ter as figuras dos desaglomeradores, que foi o pessoal da educação e da assistência social que vieram nos ajudar aí nesse processo. Depois disso, teve uma reunião no gabinete da prefeita, a prefeita junto com o gerente da Caixa Econômica, e decidiu aquelas marcações no meio da rua mesmo, fechar as ruas com disciplinadores, para que tivesse e distribuição de máscara, a gente também distribuiu máscara lá. E aí hoje à noite deve estar concluindo, está sendo montado tenda para que o pessoal não fique no sol lá. Então, assim, nós estamos junto da Caixa Econômica, sim, nós sabemos da necessidade dessa população receber esse auxílio, mas nós precisamos controlar, sim, essa aglomeração e estamos juntos com a Caixa Econômica nesse processo. Então, agora a grande novidade é que a prefeitura vai colocar tendas no meio da rua para que as pessoas não fiquem no sol. Isso. Já a partir de amanhã? Sim, Dácio, eu já tive notícia há pouco tempo que o pessoal já está lá montando a tenda. Então, não sei se totalmente concluída, mas já está montando tenda lá para amanhã a gente já ter a tenda lá na rua. As pessoas também reclamam da falta de estrutura de banheiros, né? Porque como é muita gente, ficou prometido de ter banheiros químicos ali também. Vai ser possível colocar esses banheiros químicos, Andréia? A gente também está analisando isso, Dácio. Se fica com a prefeitura, se fica com a Caixa Econômica, mas provavelmente em breve também terá banheiros químicos lá, sim. Que tipo de assistência a Secretaria de Saúde tem dado às famílias das pessoas que perderam parentes ou que estão com coronavírus? Isso, Dácio. A vigilância sanitária é quem entra em contato com os parentes dessas pessoas. Então, nós incluímos na equipe da vigilância sanitária também uma psicóloga, porque também tem uma forma de estar passando a notícia, tem uma forma de estar entrando em contato. Então, é essa assistência que a gente dá. A família, ela precisa estar sempre bem informada do estado do seu paciente, porque depois que esse paciente dá entrada no hospital, a família não tem mais contato, né? Só quando sai, porque lá é leito de isolamento. E aí nós temos essa assistência através da vigilância sanitária e com a psicóloga que foi inserida na equipe da vigilância sanitária também. E como é que esses pacientes, no caso os familiares, ficam sabendo, não é, que eles devem ficar de quarentena? Porque a gente entrevistou aqui numa primeira live uma filha de uma segunda vítima que morreu de coronavírus aqui em Arco Verde. Ela só recebeu o resultado do laudo do exame que a mãe morreu de coronavírus 7 dias depois. Na verdade, Dácio, a entrevista da pessoa que a gente tem notícia, a mãe já chegou no hospital foram poucas horas e ela veio a óbito. E o exame foi colhido, mas só depois de 7 dias é que saiu o resultado do exame. Então, assim, a gente tem todo o cuidado para, na hora de lançar o boletim, e eu lembro bem desse caso que a gente lançou o boletim sem dizer sexo e idade da pessoa que tinha falecido, justamente porque no dia posterior era que nós iríamos entrar em contato com a família para avisar que tinha sido um caso positivo. Mas essa pessoa, quando é suspeita, a partir do momento que é colhido o exame no hospital, a família é orientada para ficar de quarentena, sim. Então, a família foi orientada, foi um filho de uma paciente, foi o filho dela que estava acompanhando, e foi orientado para que todos os contatos ficassem em quarentena, sim. Mas aí surgiu aquela polêmica, que aí eu quero que você esclareça. Ela tiraram fotos dessa senhora no meio da rua, quando ela deveria estar em quarentena em casa. Mas aí ela alegou que pessoas da Secretaria de Saúde disseram que ela poderia sair se fosse caso rápido. Como é feito esse monitoramento de pessoas que estão em quarentena aqui em Arco Verde? Na verdade, Dácio, a gente não tem como colocar uma pessoa de plantão na porta desses parentes. Então, assim, vai muito da consciência realmente da pessoa, porque a gente não tem
É como fazer, por exemplo, como na China, né? Que na China colocavam as pessoas dentro de um hotel, naquele período de quarentena, e a pessoa ficava ali aguardando, sendo monitorada a todo momento. Nós estamos, infelizmente, nós estamos no Brasil e nós não temos estrutura para isso. Então, a gente conta muito com a consciência das pessoas. Elas são informadas que devem ficar em quarentena, são todas orientadas e a gente conta que elas sigam o protocolo. Há alguma punição, Andréa, para quem desrespeita a quarentena aqui no Brasil? Não. Punição em termos de pagar multa, não. Só advertências mesmo. Que aí houveram advertências. Inclusive, Dácio, a punição é um TCO. Eu disse que não há punição, mas há punição. Se descumprir, tem o TCO através da Polícia Civil, podendo ser até preso. Entendi. Agora, o André, em relação... Porque nós temos aqui em Arco Verde pessoas que moram na rua, não é? São pessoas que não têm onde ficar. Como é que vocês estão cuidando dessas pessoas? Dácio, no início de todo esse processo dessa pandemia, nós abrimos um abrigo para moradores de rua. E esses moradores de rua estão sendo acolhidos lá na Escola Barão do Rio Branco, onde estão tendo alimentação e estão tendo onde dormir também. Foi feito atendimento médico e uma triagem com todos esses moradores de rua. Foi feito vacina neles, então se teve todo um cuidado. E, assim, até acompanhamento psicológico também com alguns. Então, está acontecendo todo o acompanhamento com esses moradores de rua, sim. Vamos falar de um outro problema em relação à distribuição de água na cidade de Arco Verde. A gente tem recebido dos nossos internautas muitos apelos da população que pede que a Compesa libere a água. Porque se não liberar a água, como é que vai ter higiene pessoal? Não é verdade? Você tem ciência desse problema? Já conversou com o pessoal da Compesa aqui em Arco Verde? Não, Dácio, ainda não conversei com o pessoal da Compesa, mas com certeza é um dos pontos que a gente vai conversar, porque a higiene ela é muito importante nesse momento. Nós precisamos estar lavando as mãos a todo momento e a população realmente precisa de água nas casas, sim. A gente faz até um apelo, aproveitando a nossa audiência, a direção da Compesa em Arco Verde, a Denis, né, que é uma pessoa muito gentil, que ele dê uma explicação à população, porque muitos bairros da cidade não está tendo água nas torneiras. E a população não entende, porque se o Riacho do Pau está cheio, não é? Se tem a adutora do Mochotó, o que é que está faltando para chegar água na população? Muita gente aí carente que não tem água nas torneiras e aí fica esse problema. A nossa entrevista caiu. Deixa eu voltar de novo aqui para conversar com a Andréa. Não sei o que aconteceu, não é? Ela vai entrar em contato de novo conosco para que a gente possa continuar essa nossa live, porque é uma entrevista muito produtiva, muita gente aí ligada em Arco Verde, na região, sobre essas medidas que a Prefeitura de Arco Verde, através da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, estão tomando para minimizar os efeitos da Covid-19 aqui no nosso município. Estou conversando hoje com a Secretária de Saúde de Arco Verde, Andréa Brito. Não sei se o telefone dela descarregou, não sei se há algum problema com a internet dela, mas infelizmente o nosso contato caiu. Eu vou tentar retomar aqui a nossa conversa para que a gente tenha minutos a mais de esclarecimentos nessa live em casa com Andréa Brito, secretária de Saúde do município de Arco Verde. A gente fica aqui aguardando o retorno de Andréa. São muitos os comentários, muita gente ao vivo conosco na nossa live. Eu quero lembrar que após essa nossa live aqui no Instagram, nós vamos reprisar essa nossa entrevista no nosso canal no YouTube, que é o Dácio Rabelo 2009. Lá no Facebook, se você não segue a gente ainda, segue o facebook.com/portal Dácio Rabelo. É o maior número de seguidores nas redes sociais em Arco Verde e na região. A gente sempre atualizando você com as notícias de Arco Verde e da região.
Então, a gente vai tentar aqui mais uma vez saber o que aconteceu com a Andréia, se dá para ela voltar ainda hoje para conversar e finalizar essa nossa entrevista, essa live em casa, a gente trazendo muitos assuntos importantes. Por exemplo, um assunto que eu quero destacar é que já na segunda-feira há uma possibilidade da prefeitura abrir e inaugurar o hospital de campanha com 31 leitos. Para quem está chegando agora, esse hospital de campanha vai funcionar onde era a antiga UPA-Dia, lá no bairro do São Cristóvão, e ela vai atender apenas pacientes de Arco Verde. Então, ela vai dar um suporte maior ao Hospital Regional de Arco Verde, que, segundo a secretária Andréa Brito, tinham 6 leitos de UTI e hoje passou até 8 leitos de UTI. Mas, graças a Deus, nenhum arcoverdense está ocupando esses leitos de UTI. São pessoas, pacientes com Covid-19 que estão no hospital regional e elas são de outras cidades da região onde a Sexta Geres atende. Afinal de contas, o Hospital Regional de Arco Verde é a referência do coronavírus, não é? E atende não só Arco Verde, mas também todos os municípios onde compõem a Sexta Gerência Regional de Saúde. Deixa eu tentar mais uma vez, pela última vez aqui então, ver se eu consigo conversar mais uma vez com a Andréia. Eu quero aproveitar para agradecer a audiência de vocês e pedir para que vocês possam dizer de onde vocês estão nos assistindo, qual o bairro, não é? Qual a cidade, qual é o estado que vocês estão nos assistindo ao vivo nesse momento. Eu vou aguardar aqui a secretária ver se resolve o problema aí da conexão dela. Não sei se foi o celular que descarregou, se foi algum problema na internet, mas nós estamos aqui aguardando. Ela está de volta, gente. Deixa eu aceitar aqui para a gente finalizar. São 8 horas mais 53 minutos. Andréa, obrigado por retornar. Oi, Dácio. Houve um probleminha, né? Foi sim, Dácio. Na verdade, o celular descarregou aqui. Entendi. Desculpa, tá? Não, tudo bem. Andréa, para a gente finalizar, umas últimas perguntas. Tem Dácio, gente relatando outros sintomas. Dácio, Sim. deixa eu só voltar para o ponto que eu estava, pode ser? Pois não. Eu acho importantíssimo o que você falou, porque eu fiquei lá na questão da Compesa. Então, eu quero me comprometer que amanhã eu vou estar conversando com o Denis, porque Denis é uma pessoa muito solícita e entende todos os problemas assim de saúde da cidade. Quero agradecer ao governo do estado, através da pessoa dele, porque o transformador que a gente está usando lá na UPA-Dia, que é o nosso hospital de campanha, ele só foi possível porque foi cedido pela Compesa. Nós tivemos que fazer toda uma estrutura de rede elétrica lá, mas o transformador ele foi cedido pela Compesa para que a gente funcionasse. Então, como a gente já tem esse contato direto com o Denis, eu me comprometo com vocês de amanhã estar indo lá na Compesa conversar com eles sobre essa questão da água também, tá certo? Perfeito. Agora, Andréia, a prefeita renovou aquele decreto por mais 15 dias, acompanhando aí o governo do estado até o dia 15 de abril, não é isso? Isso. Há previsão de prorrogar esse decreto para mais dias, porque o Ministério da Saúde agora prevê que a grande pandemia vai ser entre os meses de maio, junho e julho. Dácio, provavelmente sim. Mas a gente só pode dizer, nós estamos passando por uma situação nova que a gente senta e discute dia a dia todas as ações. Então, a gente só vai poder dizer isso mais perto, entendeu? Mas pela situação que a gente está vendo e acompanhando tudo que o Brasil está passando, provavelmente vai ser adiado, sim, o decreto. Você não é médica dessa área de infectologia, mas a gente tem relatos de pessoas que, além da falta de ar, não é, que é um dos sintomas para a Covid-19, estão aparecendo outros sintomas, como manchas na pele. Aqui em Arco Verde, já foi identificado algum caso desse tipo, que além da falta de ar, as pessoas estão com outros sintomas diferentes?
Veja só, Dácio, realmente eu não tenho contato com os pacientes que têm esses sintomas, mas eu já vi e já recebi, inclusive eu sou dentista, e já recebi de dentistas algumas lesões de boca também, acompanhada de lesão de pele e lesão na mucosa oral também. Então, assim, a gente sabe que estão vindo várias manifestações, a gente sabe que tem manifestações relacionadas ao sistema cardiológico, ao sistema neurológico. Então, como é uma doença nova, está se descobrindo a cada dia novos sintomas dessa doença, entendeu? Mas, assim, aqui em Arco Verde, eu não posso te dizer quais são os sintomas desses pacientes. Sei que já tiveram pacientes com diarreia, pacientes com mal-estar, além desses problemas respiratórios, tá? Mas, assim, as manchas, eu não sei se já teve em algum paciente aqui de Arco Verde. Para a gente finalizar, eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Saúde de Arco Verde e a Prefeitura pela forma, eu não canso de dizer isso, porque eu acho que é importante, eu trabalho com a imprensa, eu devo satisfação à população, inclusive eu estou aqui fazendo perguntas a você, porque a população quer ouvir essas perguntas, não é? Então esse é o meio, não é? As pessoas querem saber o que você está falando. E aí eu sou essa voz. Mas a gente tem observado, e eu já falei isso em uma outra entrevista com a diretora da Sexta Geres, a Renata Remígio, que as prefeituras da região têm deixado muito a desejar na transparência dos boletins diários. Eles não identificam sexo, não identificam idade. Enfim, é um boletim, aquele bannerzinho já pré-fabricado, né, o modelo já pronto, só aumenta os números ou diminui os números, mas não dá detalhes. E aí fica a população sem saber a real situação, se é um bebê, se é um idoso, se é uma pessoa deficiente, porque eu acho que é importante, pelo menos, divulgar esses dados. E a Prefeitura de Arco Verde tem feito isso e a transparência de vocês tem sido exemplar. Parabéns. Obrigada, Dácia. Eu quero até te agradecer, porque você fez uma matéria, inclusive, em relação a isso. Eu quero te agradecer, mas eu quero dizer que a gente não tem intenção nenhuma de estar escondendo nenhum dado do paciente. Inclusive, tem dias que o boletim da gente está diferente do boletim do Estado. Teve uma entrevista acho que TV Asa Branca, que a gente deu um boletim que tinha mais casos do que o boletim do Estado. Por que isso acontece? Porque a gente pega a informação na fonte. Então, se estava sendo realizados os testes rápidos no hospital regional e se a gente já tinha acesso aos resultados desse teste rápido, a gente divulga no mesmo dia. A gente não fica esperando que entre na planilha do Estado. Então, eu acho que é muito importante a população saber o que está acontecendo, sim. Inclusive, para que a população tenha ciência de como deve se proceder. Então, a gente sabe que os casos estão aumentando. Se os casos aumentam e a gente divulga no boletim, a gente divulga por região, eu acho que as pessoas tentam se cuidar mais, tentam se isolar mais, entendeu? Então, essa é a intenção que o boletim venha com todas as informações para que a população de Arco Verde saiba realmente o que está acontecendo. E nós vamos continuar assim, Dácio, sempre. Que bom. E eu acho isso muito importante, porque tira essa apreensão da população. Inclusive, quando vocês divulgam que o bairro do São Cristóvão é o bairro com maior índice de Covid-19, aí eu acho que a população do São Cristóvão começa a observar, ficar mais atenta, a se precaver mais. Quando vocês divulgam que as mulheres são as maiores vítimas aqui em Arco Verde, então eu acho que esses dados de transparência que a Prefeitura de Arco Verde adotou realmente faz toda a diferença e deveria ser copiado como exemplo para outras prefeituras da região que escondem os dados. Dácio, deixa eu te falar só outro dado que foi curioso semana passada. É sobre uma paciente que foi a óbito com 35 anos. Então, assim, a gente já tem isso na nossa cidade, porque muita gente acha que só os mais velhos, os idosos, podem ter casos mais graves. E, assim, foi surpresa para nós, porque no nosso município já faleceu uma paciente com 35 anos. Então, assim, deve-se aumentar os cuidados.
Não é aqui querendo fazer terrorismo, não. É só a realidade dos fatos, que eu acho que a população tem que ter mais cuidado, tem que ter mais cautela, só sair se for estritamente necessário. Se for sair, que saia de máscara. A gente tem visto que a população aderiu à máscara, isso é importante. Mas não é importante só aderir à máscara, é importante também ficar em casa, porque a gente sabe que é o que vai fazer a diferença, principalmente nesses próximos 15 dias. A gente precisa de 15 dias com isolamento bem mais severo para que a gente consiga diminuir os casos na nossa cidade. André, vocês apoiaram também o grupo de socorristas voluntários, que não tinham como fazer os socorros aqui em Arco Verde. E aí, numa decisão muito importante sua, da prefeita Madalena, vocês forneceram material de equipamento de proteção para os socorristas voluntários e eles voltaram a atender a população de Arco Verde. Foi uma medida também muito importante que soma, junta forças nesse combate à Covid-19. Com certeza, Dácio. Eu acho que esse é um momento da gente juntar forças, né? A gente não pode estar se dividindo de jeito nenhum. E o GSVA tem feito um papel importante na nossa cidade. Então, nós entramos, sim, na nossa reunião ficou decidido os EPIs, nós estamos fornecendo esses EPIs, sim, mas também é importante salientar que as ambulâncias, elas precisam ser desinfectadas a cada paciente que é transportado. Então, nós também estamos com um local específico para desinfecção das ambulâncias, dos carros das funerárias, que também estão sendo desinfectados, do bombeiro, das viaturas dos bombeiros. Então, esses carros que transportam suspeitos ou positivos de coronavírus, eles são desinfectados para poder transportar o próximo paciente. E a gente procurou um local adequado e está fazendo essa desinfecção também, apoiando aí não só as ambulâncias do município, mas apoiando os bombeiros, apoiando os GSVA e apoiando as funerárias da cidade também. André, qual a próxima ação que vocês vão tentar colocar em prática aqui em Arco Verde nos próximos dias? Dácio, a mais importante, eu acho que vai ser a abertura do hospital de campanha, né? Que está programado para a próxima segunda-feira. Mas nós temos também um aplicativo do governo do estado que está chegando em Arco Verde. E esse aplicativo é o Atende em Casa Covid. Quero até anunciar aqui em primeira mão para vocês, porque provavelmente vai poder estar começando a funcionar a partir de amanhã. E esse aplicativo ele vai estar atendendo pacientes com sintomas gripais. Então, quem tiver sintoma gripal pode estar entrando em contato, porque vai ter um médico orientando se você deve ficar em casa, se você deve procurar uma unidade de saúde mais próxima. E aí o Estado entrou em contato conosco, pedindo o endereço dessas unidades que podem estar recebendo esses pacientes, porque eles vão estar orientando através desse aplicativo. Então, o site é www.atendemcasa.pe.gov.br. Eu acho que é uma novidade boa também para a população de Arco Verde, porque muita gente fica em casa, né, assim, sem saber, é a hora de eu ir na unidade básica, é a hora de eu ir no hospital. Então, a hora certa de procurar o atendimento, esse médico do aplicativo pode estar informando a esses pacientes que têm sintomas gripais. Eu acho que isso vai ser também muito importante. Repete, por favor, esse site. É www.atendemcasa.pe.gov.br. Ótimo. Agora, qual o telefone para denúncias da Secretaria de Saúde? As pessoas sempre também mandam o WhatsApp aqui para a nossa redação, querendo saber como é que faz uma denúncia, tem um bar aberto, tem um velório com muita gente, tem comércio funcionando. Tem um telefone de denúncia? Qual é? Ô, Dácio, tem sim, mas você vai me perdoar que eu estou sem esse telefone aqui. Então deixa eu te ajudar, que eu acho que eu tenho aqui. Ai, Dácio, vai, anuncia aí, no boletim tem. Vou anunciar. Ó, gente, muita gente liga querendo saber do telefone para denúncia. O telefone é 0800 281 5589. Repetindo, 0800, é de graça, 281 5589. Ou 3821 0082. Repetindo, 3821
0082. Esses são os dois números para denúncia, né? E não precisa se identificar. Não, não precisa se identificar, Dácio. Muito bom. Muito obrigado por ter me salvado aí com o número do telefone. Eu quero muito agradecer a sua participação nessa live em casa, mais uma que eu acho que foi de muita importância para esclarecer a população de Arco Verde, aos nossos milhares de seguidores pelo Instagram, e daqui a pouco eles vão acompanhar também pelo nosso site, pelo Facebook, pelo YouTube, essa nossa entrevista também. Bom trabalho para você, para a sua equipe, saúde e paz, e vamos vencer essa guerra. Dias melhores virão, eu creio. Ótimo, Dácio. Eu queria só fazer um último agradecimento. Eu prometo que eu não vou mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, para você, mas eu queria fazer um agradecimento muito especial à prefeita que vem acompanhando todas as ações, que vem, na verdade, comandando isso tudo e que quer o melhor sempre para a população de Arco Verde. Quero fazer um agradecimento muito especial também a equipe de saúde, a equipe da vigilância sanitária. Quero te dizer que o trabalho tem sido muito duro. Muitas vezes você sabe que o boletim sai tarde da noite. E para esse boletim sair, esse pessoal está trabalhando. Então, assim, o trabalho não tem hora, não tem dia e não tem hora. Muitas vezes acontece casos no hospital regional que precisa da nossa ação durante a noite, e os profissionais estão sempre prontos para atender. Então, quero agradecer a essa equipe que está comprometida com essa causa, agradecer a equipe do Hospital Regional também, que está junto nessa batalha, agradecer a Sexta Geres, que está junto conosco, sempre nas orientações, nas portarias que estão saindo, e a gente sempre junto para que a gente tenha em Arco Verde um processo, como eu sempre digo, um processo bem mais ameno. E quero deixar só uma mensagem. Eu sei que a tempestade ela está muito forte e eu sei que não está fácil para ninguém. Mas eu acho que todos, de mãos dadas, todos juntos, nós vamos conseguir. A tempestade ela sempre passa e o sol vai brilhar de novo para a gente. Não só para Arco Verde, mas para todo o Brasil e para todo mundo. Quero agradecer a você, que assim foi uma oportunidade incrível estar aqui falando com a sua audiência, que eu sei que é muito grande a sua audiência. E assim, a primeira vez que eu faço uma live, nunca fiz uma live, mas pedir desculpa por as intercorrências que tivemos, mas agradecer, porque eu acho que é muito importante a gente estar passando as informações para a população, para que essa população fique esclarecida e para que essa população possa nos ajudar também, porque nesse momento a gente precisa da ajuda de todo mundo e nós precisamos estar de mãos dadas sempre, certo? Muito obrigada. Hashtag Fica em Casa Arco Verde. Não adianta, gente, esse trabalho todinho que está sendo feito e vai aparecer sempre gente criticando, porque é normal, não é? Tem sempre alguém dando um pitaco, o outro, mas se você não fica em casa, se você não faz a sua parte, se você está vendo os números aumentando, então depois você não pode criticar, porque você está vendo que a situação é difícil. Não tem dinheiro para a saúde, o governo está cada vez mais mandando dinheiro escasso. O número de leitos é pequeno, não é? Uma cidade com 74 mil habitantes e recebe gente também de várias cidades da região, porque é uma cidade polo. Então é preciso a gente fazer a nossa parte para depois você não reclamar, não teve leito, não teve atendimento. Você já sabe que não está tendo, está escasso o atendimento, a prefeitura está se desdobrando, o governo do estado, para tentar melhorar essa situação, mas é preciso que você faça a sua parte. Então, fique em casa, que dias melhores virão. Obrigado, Andréa. Parabéns. Obrigada, Dácio. Valeu, Dácio. Valeu, até a próxima. Bom trabalho. Obrigada. Pessoal, tchau. A gente fica por aqui. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter uma nova live trazendo mais um convidado especial, trazendo assuntos do seu interesse, sempre com jornalismo de qualidade, para que você fique bem informado. Muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que essa live vai estar disponível no facebook.com/portal Dácio Rabelo, que é o nosso link lá no Facebook, a nossa página para você seguir. No YouTube, youtube.com/Dácio Rabelo 2009. Segue a gente com as reportagens com qualidade jornalística de Arco Verde da região.
e uma ótima noite para vocês. Fiquem em casa e Deus nos abençoe. Até a próxima.